Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug, e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da escolha da cultivar. O portfólio de sementes da Barenbrug na safra 2020-2021 compreende a grande maioria das sementes de braquiária e pânicum comercializadas no Brasil. Temos como a principal espécie hoje a braquiária brisanta, e dentre ela nós temos os cultivares Marandu, PRS Piatã e Xaraés. O cultivar Marandu ele também é conhecido como braquiarão, como brisantão. É o cultivar hoje mais utilizado para o estabelecimento de pastagens no Brasil. As braquiárias brisantas apresentam média exigência em fertilidade do solo e também são indicadas para todos os ciclos de pecuária, cria, recria e engorda, podendo ser conduzidas em sistema contínuo de pastejo ou mesmo rotacionado. O cultivar BRS Piatã, ele é um cultivar que foi desenvolvido mais recentemente pela Embrapa, principalmente devido ao seu acúmulo de forragem na época seca e também à boa relação folha-como. Já o cultivar Xaraés é o cultivar mais produtivo dentre as braquiárias brisanta, que apresenta o maior acúmulo de forragem. Contudo, é um cultivar que exige mais em manejo, no sentido de que, quando passa dos 40 centímetros de altura, existe uma tendência em acumular lignina nos colmos e nas folhas, o que pode prejudicar a aceitação pelos animais. Todos esses cultivares não são bons para o cultivo em áreas encharcadas e em áreas alagadas. O Xaraés apenas apresenta uma tolerância um pouco mais elevada em relação aos outros, mas todos eles não são persistentes. São recomendados para áreas em que se tem pluviosidade entre 800 mm por ano a 1.800 mm. Temos também a espécie decumbens, qual cultivar é basilisque, também é conhecida como braquiarinha. Este é um cultivar muito comercializado também no Brasil, principalmente devido à sua tolerância à baixa fertilidade de solos. Porém, seu limitante é em relação ao ataque de cigarrinha das pastagens. Ele é um cultivar extremamente suscetível. Ao mesmo tempo, é um cultivar que cobre muito bem o solo, podendo ser indicado em regiões mais declivosas, assim como em áreas mais arenosas. É um cultivar, contudo, que na atividade de cria pode causar fotossensibilidade nos animais, nos bezerros. Entrando no gênero braquiário midícola, nós temos dois cultivares, o cultivar laneiro e o cultivar braquiário midícola, também conhecido como o midícola comum. Estes cultivares são indicados para áreas de baixa fertilidade e que apresentam encharcamento ou, no caso da braquiária midícola comum, tolera até o alagamento entre 2 a 3 meses. São cultivares também de baixa exigência em fertilidade do solo e de muito fácil manejo, pois toleram o pisoteio dos animais e também toleram muito erros de manejo. Saindo do gênero braquiária e entrando no gênero pânico, esse gênero caracteriza-se por, de maneira geral, ser mais exigente em fertilidade do solo e também em manejo. Portanto, este cultivar recomenda-se que sejam posicionados para pastejo rotacionado. O cultivar mombaça é o cultivar que apresenta maior acúmulo de forragem no período das águas. Contudo, no período da seca pode deixar a desejar, pois, dentre a sua produção anual, 85 a 90% concentra-se nas águas e apenas 10 a 15% concentra-se nas secas. É um material muito interessante para recria e para terminação a pasto dos animais, principalmente devido ao seu acúmulo de forragem. Já o cultivar Maasai é uma exceção entre os pânicos, devido a tolerar média fertilidade do solo, entre média e baixa, e também pode ser posicionado para solos arenosos. É um cultivar muito interessante quando se pensa em taxa de lotação, pois ele apresenta um rebrote muito rápido, e isso faz com que maiores taxas de lotação
possam ser obtidas nesse cultivar. Contudo, o ganho médio diário de peso dos animais que pastejam esse cultivar não é bom devido à qualidade da forragem não ser tão boa quanto ao Mombasa. O cultivar Arowana tem nichos de mercado, principalmente concentrados no sul do Brasil. Ele é relativamente tolerante ao frio, acumulando massa nesses períodos. E ele é um cultivar de porte mais baixo, portanto muito posicionado para ovinos, caprinos e equinos. Já o cultivar Tanzânia é um cultivar que está entrando em desuso no Brasil, principalmente devido à sua susceptibilidade à ferrugem das folhas, o que pode causar danos à sua produção e também fica com um visual muito feio. Não é agradável para os pecuaristas. Dentre os materiais exclusivos da Barenbrug, nós temos o cultivar Mulato 2. Este é fruto do cruzamento de uma braquiária brisanta com uma braquiária rusisiensis. Ele foi um cultivar selecionado principalmente devido ao seu acúmulo de massa. É um cultivar posicionado para áreas de média a alta fertilidade do solo. E também é um cultivar responsível à adubação. A Barenbrug também posicionou esse material para a integração lavoura-pecuária, principalmente pensando-se nas áreas em que não se tem safrinha, pois é um material que pode incrementar o ganho de peso dos animais na entre-safra e também é um material que possui um sistema radicular muito desenvolvido, o que contribui para o aumento da fertilidade do solo e também com um melhor incremento de macro e microporos no solo conforme suas raízes vão se decompondo, que ajuda muito na física do solo. Temos também o cultivar de Sinodon. Este é um material recomendado para a produção de feno e pré-secado, assim como para áreas em que são mantidos os animais, falando em equinos e caprinos e ovinos. Este é um material que a Barenbrug comercializa também no Brasil e é um material que nós acreditamos que em toda propriedade existe um espaço para ele, porque toda propriedade tem animais para o manejo e é um material muito interessante pela sua aceitabilidade pelos animais. O gênero Sinon é do mesmo gênero do Tifton 85, porém com um grande benefício, neste caso, em estabelecimento das áreas através de sementes e rápido estabelecimento. Temos também nesse ano 2 lançamentos, o Sabiá e o Caiano. O Sabiá é fruto da 4ª geração de intercruzamentos entre Braquiária brisanta e Braquiária rusisiensis. Ele é um cultivar que foi selecionado devido à sua produtividade de matéria seca e também devido à sua maior adaptabilidade e maior estabilidade de resultados em produção de matérias secas conforme diferimos o local. Ele é um cultivar muito interessante também para uso em diferimento de pastagens, quando o pecuarista, a partir de um momento no verão, deixa a pastagem vedada para acúmulo de folhas, e este é um material que tem muito bom acúmulo de folhas, para serem pastejadas no período seco. Já o cultivar Caiana, que também é fruto do programa de melhoramento genético da Barenbrug, ele é um cultivar especialmente desenvolvido com foco em produtividade. Ele é um cultivar que apresenta produtividade superior ao marandu e aos outros materiais comercializados pela Barenbrug. É um cultivar de média a alta exigência em fertilidade do solo, ao mesmo tempo que é bem responsível à fertilidade do solo. Estes, o Sabiá e o Caiana, para os pecuaristas que fazem correção do solo e consideram que tem um bom manejo das pastagens, são os materiais destaques para o posicionamento e são os materiais que com certeza vão dar resultado na fazenda. Certo? Esse foi o vídeo sobre escolha do cultivar e no próximo vídeo vamos falar sobre preparo do solo. Tchau, tchau.